Irmãos, paz e graça. Eu quero compartilhar consigo um texto. Ele é um texto bastante conhecido. Ele é um versículo muito conhecido. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, eu vou tentar ser breve para não tomar muito o vosso tempo. Então, este texto ele é um texto que está ligado à pessoa de Paulo. Ele é, de facto, uma pequena biografia do apóstolo Paulo. Aqui Paulo ele está dando o seu próprio exemplo. Ele está dando o seu próprio testemunho daquilo que ele foi, daquilo que ele representou lá atrás, de quem ele era após o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Aquilo que ele era agora, aquilo que ele representava e para quem ele representava. Então, nós vemos nas palavras de Paulo confiança. Nós vemos nas palavras de Paulo que ele estava seguro em suas palavras. E de facto, este texto não foi simplesmente palavras escritas ou palavras soltas. Pelo contrário, isto era de facto uma verdade na vida do apóstolo Paulo. Isto era de facto uma verdade na sua vida. Uma verdade que acompanhou o seu ministério frutífero. E isso é inquestionável, irrefutável e inegável. Veja, Paulo ele escreveu nada mais, nada menos do que 13 cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele foi nada mais, nada menos que o maior plantador de igrejas após a ascensão de Jesus aos céus. O apóstolo Paulo ele foi o maior doutrinador da igreja do Novo Testamento. Seus ensinamentos se tornariam espinha dorsal na igreja. Ele se tornou uma das maiores referências missionárias que passou pela terra dos viventes. Alguém que influenciou, alguém que impactou, alguém que revolucionou, alguém que agitou cidades, províncias, alguém que agitou o mundo. Nós estamos falando de um homem que mesmo morto continua falando, continua ensinando, continua inspirando, continua encorajando, continua demonstrando e instruindo a homens e a mulheres. Ao mesmo tempo, eu quero que nós possamos fazer um paralelo entre a vida do apóstolo Paulo e a nossa vida. Sim, a sua vida e a minha vida. Veja que, possivelmente, nós já tenhamos, de alguma maneira, professado este versículo. Talvez em algum momento da nossa vida nós tenhamos usado, nós tenhamos falado, nós tenhamos mencionado este versículo para alguém. Talvez para o nosso amigo, talvez para um familiar, talvez para um irmão, talvez nas redes sociais. Porém, a questão é, será que este versículo, este texto, ele é uma realidade na nossa vida? Será que este texto, este versículo, ele é uma verdade na nossa vida? Veja que o apóstolo Paulo, ele não está falando de outra pessoa, ele não está dando testemunho de outra pessoa, ele está dando testemunho dele próprio.
Ele professou estas palavras. E não foram somente palavras. Era de facto aquilo que o apóstolo Paulo vivia. Era de facto aquilo que ele correspondia e evidenciava na sua vida diária, no seu dia a dia. Paulo, ele tinha de facto uma identidade clara, uma identidade bem definida. Ele tinha de facto o caráter de Cristo. A sua vida era centrada em Cristo, o seu viver. A sua existência, ela foi em prol do reino e do avanço desse reino após a sua conversão gloriosa e genuína. Agora, observe a sua vida e a minha vida. Façamos uma autoanálise, porque para fazer autoanálise, para examinar, é muito fácil nós examinarmos e fazermos uma autoanálise das pessoas, do nosso próximo, do irmão. Mais difícil é nós fazermos uma autoanálise, nos examinarmos a nós próprios. Então, observe neste texto a vida, o caráter, o testemunho, a postura do apóstolo Paulo. Agora, observe a sua vida. Faça uma autoanálise. Examine a sua vida. Quem você é? Quem eu sou? Quem você é ou quem você era lá atrás e quem você é hoje? Quem eu era lá atrás e quem hoje eu sou? Existe de facto alguma diferença em quem eu era lá atrás e quem eu sou hoje? Em quem eu era no passado e quem eu sou no presente? Existe alguma diferença na sua vida? Existiu de facto uma metanoia, uma mudança, uma transformação. Existiu de facto algo na sua vida que mudou radicalmente. Você de facto nasceu de novo. Você de facto foi regenerado, regenerada. A sua vida, ela mudou. O seu estilo de vida foi afetado. A sua consciência, a sua moralidade, ela foi afetada. Seu relacionamento com o pecado foi afetado. Seu relacionamento com o mundo foi afetado. Seu relacionamento com as pessoas foi afetado. Seu relacionamento com tudo isto foi de facto afetado, mudou. Você realmente odeia o pecado. Você realmente abomina o pecado. Você realmente não tolera o pecado. Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Você realmente almeja, anseia, deseja Deus e a sua presença santa. Você de facto está crucificado com Cristo. Sua carne foi de facto crucificada. Ela é continuamente crucificada, mortificada diariamente. Veja, Paulo, ele fala e escreve com autoridade. Sua vida deu testemunho de quem ele era realmente em Cristo e no seu reino. E, de facto, que legado o apóstolo Paulo ele deixou. Agora, você e eu, nós precisamos nos questionar e nos examinar. Esta pandemia, queridos, ela tem vindo a desmascarar muita gente. Ela tem trazido à luz aquilo que estava escondido, aquilo que estava encoberto, aquilo que estava oculto. Muitos têm de facto apostatado da fé. E sabe porquê? Porque eles pareciam ser, mas não eram. Porque eles diziam ser, mas não eram. Porque eles podiam até fazer parte de uma comunidade local, de uma assembleia, mas de facto eles não faziam parte da verdadeira igreja invisível. Sim,
Eu creio que muitos têm sido desmascarados nestes dias. Falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, falsos irmãos, falsas irmãs, falsos crentes, falsos cristãos, falsos discípulos, que no meio de tudo isto negam a fé, abandonam a fé, profanam a fé, blasfemam da fé. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles têm uma identidade definida. Eles não se deixam, queridos, abalar. Eles não se deixam levar. Eles não se deixam contaminar ou influenciar. Mas eles são marcados por Cristo. E essas marcas os acompanham no seu dia a dia, na sua vida diária, na sua postura no meio do caos, na sua postura no meio da confusão, na sua postura no meio das tempestades, na sua postura no meio do levante, na sua postura no meio do deserto. Eles permanecem firmes e inabaláveis. Eles permanecem fiéis. Eles permanecem cantando, eles permanecem glorificando a Deus, eles permanecem vivendo uma vida para Deus. Eles se portam então como homens e mulheres de Deus, eles são de facto quebrantados. Eles de facto estão mortos para o mundo. Eles de facto estão mortos para o pecado. Eles são de facto soldados de Cristo. Eles agem como John Wesley, eles batem continência para o capitão da sua salvação. Eles amam a pureza. Eles usam então da dificuldade para crescer na santificação, para crescer em santidade. Eles usam então os dias maus para benefício espiritual. Eles não murmuram, eles não questionam, eles não reclamam, eles apenas aprendem a agradecer. Eles entendem aquilo que Paulo entendeu quando ele disse que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Então eu concluo dizendo o seguinte, querido. A fé cristã, ela não é para todos. A fé cristã, ela é um dom de Deus. E se nós temos o privilégio de fazer parte dessa fé, de fazer parte dessa assembleia invisível, então nós precisamos desfrutar disso, amar isso, desejar de todo o nosso coração força e entendimento, ser então maduros, piedosos e diligentes para com Deus e para com o seu reino. Então, se você morreu de facto para Cristo, se você de facto crucificou o seu eu, a sua carne, se de facto isso é uma verdade na sua vida, então demonstre isso, evidencie isso, manifeste isso ao mundo, porque os frutos serão notórios. Que o nosso cristianismo, queridos, seja mais intenso, seja mais fervoroso, seja mais diligente, seja mais santo, seja mais verdadeiro, seja mais genuíno e muito mais prático, muito mais aplicável. Oxalá o Senhor nos ajude e nos dê graça. Então frutifiquemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Reflita, querido, sobre este texto. Analise o texto. Analise esta mensagem. Ouça as vezes que for necessário e encontre-se dentro do texto. Examine e reflita sobre a sua vida e sobre a sua postura. Amém? Deus abençoe.